Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só o que a gente trouxe hoje. Não caia, turma, nessa pegadinha que a gente vai falar aqui da armadilha dos fundos imobiliários. Turma, eu vejo tanta gente, olha, às vezes eu vou conversar com colegas, pessoas assim que até investem já, que erram coisas que a gente não quer, criatura, que você erre, tá bom? Então a gente trouxe aqui um vídeo completo para você entender, poxa, como é que eu escolho um fundo imobiliário? Poxa, Carol, eu errei. Como é que eu faço para escolher um bom fundo na minha carteira? E aí eu vou te fazer uma pergunta que é estratégica, turma. Você sabe identificar, pensa aí sozinho, um fundo imobiliário sólido? Aquele fundo que você fala, poxa, esse fundo vale a pena? Ou você está só olhando que paga dividendo? Eu vejo muita gente vai lá, acessa, né? Por exemplo, o investidor 10, né? Ou um ranking, vai lá e coloca assim: pagam mais dividendos. Só que aí a pessoa não sabe o porquê. De repente, aquele fundo fez uma venda de um, sei lá, de um galpão que era interessante, ganhou dinheiro naquela hora, mas é um fato recorrente. Ou, perdão, um fato que aconteceu, né? E aí a pessoa fala, eu vou pegar esses fundos porque paga mais dividendo. Como eu gosto de dividendo, eu vou pegar e vou fazer isso. Foi o que aconteceu, infelizmente, com o DEVA 11, com o HCTR 11, e a gente falava muito sobre isso, né, turma? Então, não faça isso. Eu vejo gente fazer isso direto. Inclusive pessoas que gravam, né? Põe lá no ranking mais dividendo. E aí, às vezes, o fundo não é bom, né, turma? Nem sempre o fundo que paga mais dividendo é bom. E eu sei disso, eu sei que tem gente que erra. E pode ser você, não tem problema. Mas a gente está aqui para te tirar dessa armadilha, tá bom? Pessoal, aqui você vai aprender o seguinte nesse vídeo. O que eu vou te mostrar? Como identificar se aquele fundo imobiliário realmente é sólido, quais características que um fundo bom costuma ter, né? E alguns exemplos práticos para você entender a lógica, tá bom? E aí eu já vou te pedir, o vídeo está muito completo, turma. Se faz sentido para você estar aqui no nosso canal, você gosta do nosso canal, dá aquele like, mas de verdade, a gente pede como gratidão o seu like, viu, criatura? Dá o like e veja se você está inscrito e inscrita aqui, tá bom? E ativa o sino para você receber novos vídeos. Turma, vamos lá. Olha só, o erro mais comum, vamos para o primeiro ponto de escolher fundos imobiliários. Turma, antes de eu falar dos fundos, eu sempre falo arroz com feijão, que são os básicos e bons, né? Que é como a gente, principalmente quem está começando, né? A gente precisa entender um erro que é muito comum entre investidores. O que eles fazem? Olhem só o dividendo. O dividendo pagou lá bem, como eu falei anteriormente. E aí, eles vão lá, abrem esse ranking e acabam pegando uma decisão errada, né? Como eu falei. Em alguns casos, aquela receita é pontual. Mas está pagando muito bem. Mas e lá atrás? Entendeu? Claro, a gente fala, tá pagando bem, mas não quer dizer o futuro, né? A gente não pode ver o futuro. Mas você vê o histórico, e aí, pagava isso? Você desconfia. Então, você tem que olhar isso, tá, turma? Porque às vezes é um ganho ali que teve um ganho de capital, mas não quer dizer que o fundo é bom, tá? E aí, quando isso acontece, é um deslize muito grande, às vezes, na carteira do investidor, mas muito grande. Às vezes é aquele fundo que ninguém quer comprar, às vezes é aquele fundo que, sabe, não tem liquidez diária, é um fundo que está com a vacância alta, e aí pode acontecer esse problema. E aí você fala, meu Deus do céu, que sensação ruim que eu fiz na minha carteira. E erra. Errar é humano, mas evita de errar várias vezes. Por isso que a gente vem aqui com vocês. Turma, outro ponto, né, que é o segundo ponto que a gente vai falar do vídeo aqui, é o fundo imobiliário. O que é um fundo? Feijão e arroz, né? Eu falo muito das ações aqui também. Aliás, eu adoro feijão com arroz. Turma, a gente está falando de fundos que eles são mais previsíveis, são mais simples, são mais sólidos, já estão aí há mais tempo. A gestão é boa, é importante a gente saber quem faz a gestão daquele fundo. Esse gestor é bom? Não é? Ele tem boas ideias? Tem praticado boas ideias no fundo? Então, turma, isso é importante saber. E aí, o objetivo principal, né? Gerar renda recorrente com estabilidade, que é o que a gente quer, né? Renda passiva, mas com aquela estabilidade, com mais segurança, né, turma? E aí, esse fundo imobiliário, ele costuma ser interessante não só para quem está começando, muito pelo contrário.
Tem investidores grandes, investidores que estão aí já estão no meio dos fundos imobiliários, que inclusive os analistas, né, indicam, porque são fundos, pessoal, que são sólidos. É o arroz com feijão, principalmente para quem está começando. Você vai começar um bebê, ele vai engatinhar, ele vai andar devagar, aí ele vai correr. Então, é para principalmente também para quem está começando. Você às vezes está aqui olhando esse vídeo, poxa, eu vou começar, ainda tenho dúvida. Vê um arroz com feijão, sempre dá certo, né, turma? Quem que não gosta de arroz com feijão é difícil. Então, pessoal, não é só para iniciante, tem investidores muito experientes que também estão aí com uma carteira sólida, previsível. Eu, por exemplo, tenho esses fundos com arroz e feijão e não vendo. Por quê? Porque são fundos que eu vou levar para longo prazo, tá bom, turma? E eu já invisto há um tempo aí em fundos imobiliários, mas continuo vendo esses fundos. Então, turma, o terceiro ponto que a gente vai ver aqui é um checklist. Poxa, Carol, o que eu tenho que ver para identificar de fato se esses fundos são mais sólidos? E aí, criatura, aqui, ó, a gente vai falar para você coisas importantíssimas. Fica até o final do vídeo. Aliás, vou fazer uma pergunta para você. Qual é o fundo queridinho da sua carteira? Será que ele é sólido? Comenta aqui embaixo comigo. Ah, comenta, ô criatura linda. Vem aqui embaixo e comenta qual é o fundo que você tem que você fala, poxa, esse fundo eu acho que é bom na minha carteira. Sólido, bom, gosto, queridinho. Comenta aqui embaixo. Pessoal, agora que a gente entendeu esse conceito, a pergunta é outra, né? Como eu faço, Carol, para identificar se esse fundo ele é sólido de fato? E aí, pessoal, existem alguns critérios para a gente fazer essa análise. Primeiro, diversificação. Eu falo muito disso, né? Quando a gente vai falar de fundo de tijolo, principalmente, a gente tem que olhar, é diversificado? Tem bons imóveis? Tem imóveis espalhados, né? Bons imóveis espalhados pelo estado? Porque se ele for monoimóvel, não me interessa, eu não tenho nenhum fundo imobiliário monoimóvel. Ah, mas o inquilino é muito bom. Não quero, porque se aquele inquilino sai, não tem diversificação. Então, pessoal, diversificação de ativo, diversificação geográfica e diversificação de locatário, bons inquilinos, né? A gente quer ter bons inquilinos. Então, turma, esse é um ponto que é extremamente importante. Tem gente que não olha aqui. Olha, vai lá, no Investidor 10 você vê ali se é colorido, né? Se está bem diversificado, se tem bons inquilinos, né? Se está diversificado. Segundo ponto, turma, a vacância. E aqui eu estou falando de vacância física, né? Poxa, o fundo está 70% vago. Ou seja, tem muita gente que não está nesse fundo. Porque quanto maior a vacância, pior é quando a gente fala de vacância física. Claro, tem momentos que aquele fundo está passando ali um perrengue, vai ter ali 20%, 15%. Mas ele é um bom fundo. Logo ele vai se recuperar. Ele está fazendo uma estratégia ali para se recuperar. Agora, gente, se a vacância você não olha, mas o fundo paga bom dividendo, mas está 70% vago. Um erro enorme. Você está com 30% só alugado. E aí, se sair esses 30%? Né? Então, turma, veja isso. Como é que está a vacância? Está baixa? Melhor ainda. Outro critério importante é a alavancagem, pessoal. Ou seja, né? Se eu vou comprar algo, vou dar um exemplo bem assim para vocês entenderem. Eu vou comprar 3 almofadas que custam ali R$50. Opa, mas aí eu vou pegar do meu caixa, estou pegando no meu caixa R$30 a mais. Ou seja, eu estou alavancando, né? Eu estou fazendo mais, eu estou fazendo uma alavancagem enorme. Aí o fundo às vezes se embanana. Por quê? Muita dívida. E aí nessa muita dívida ele não consegue voltar ao normal. Então veja se a alavancagem é controlada. Mas, Carol, onde que eu vejo isso? Veja no RI. Tem que sair, é obrigatório o RI, né? A relação de investidor, com o investidor ali, né? O relatório. Você põe no Google, você vê, opa, deixa eu ver a alavancagem. Quanto deve esse fundo? E fatos relevantes, né, turma? Que é importante. Tem que olhar. Eu sei que, Carol, mas eu vou comprar para longo prazo. Não quer dizer que você não vai olhar o fundo a cada 3 meses, né? Eu vejo a cada 3 meses, eu vejo fatos que saem às vezes de um dia para o outro. Outro ponto errado é justamente esse. A pessoa compra um fundo, vou deixar a longo prazo, mas não quero nem saber o que está acontecendo no fundo. Cuidado, tá, turma? Cuidado. E aí, por fim, tem um ponto, pessoal, que muita gente ignora aqui, que é a rotação do portfólio. Pessoal, tem fundos que estão sempre vendendo, comprando, vai ali.
Esses fundos, turma, a gente tem que ver o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma boa reciclagem naquele momento? Ou ele está sempre fazendo esse giro de carteira? Porque os fundos, como eu chamei de feijão com arroz, normalmente eles têm menos movimentação, eles estão ali com, né, inquilinos, ou então, vamos falar aqui, né, galpão, shoppings mais garantidos, até os CRIs, né, a diversificação ali são dívidas boas, de bons inquilinos. Então, isso traz o quê? Estabilidade para o longo prazo, né? Então, isso a gente tem que entender. Vamos para um exemplo prático. Eu trouxe aqui um fundo que eu gosto muito, não é recomendação de compra, e eu sei que muitos gostam, que é um fundo muito estável, é o HGLG11, ele é um fundo de galpão. Turma, esse fundo, ele é um fundo que ele tem ali, a pessoa fala, tá muito caro, dificilmente você vai ver esse fundo barato. Por quê? Porque ele tem excelentes galpões, né? E ele tem ali uma estratégia, que são contratos de aluguel mais longos. Ou seja, você vai entrar no meu galpão, tudo bem, mas 15 anos, 10 anos de contrato, isso traz previsibilidade. E eu gosto de ter previsibilidade de renda. Às vezes o fundo tem lá 1 ano de contrato. Isso para mim é ruim. Então, turma, ele tem bons ativos, ativos diversificados e contrato bom de longo prazo. E gera um rendimento mensal. Claro, tem fundos que pagam muito mais dividendo? Tem. Mas esse aqui é um fundo que faz boas alocações, tem uma boa gestão, né? Então, e bons inquilinos. Esse tipo de fundo, o que ele ajuda a ter, né? Você não vai ter uma vacância enorme, porque são bons inquilinos. Você não vai ter ali uma receita que de repente sobe e desce, né? Às vezes você vê o fundo, tá bem agora, mas de repente ele cai. Aí você vai falar, opa, peraí, tá estranho. E, pessoal, você não vai depender de um único locatário. Por quê? Porque ele tem outros inquilinos, ele tem galpões bons, diversificados e bons inquilinos. Isso é ótimo, tá bom? Aqui eu tô falando do HGLG, mas tem tantos outros aí estáveis também, que eu falo que é arroz com feijão. E não é só para os iniciantes, tem investidor, os analistas, investidores grandes, que tem esse fundo na carteira, tá, gente? Agora, como é que eu sei, Carol? A gente vai para um próximo ponto. Se o preço do fundo faz sentido. Porque tem gente que fala assim, Carol, é hora de comprar? É hora de vender? Pessoal, que fique claro, não é recomendação. Existem analistas excelentes que podem fazer isso. Eu, Carol, eu não vou falar para você, compra agora, vende agora. O que eu falo aqui para você é como saber se o preço do fundo faz sentido. E aí, turma, vem mais uma pergunta, né? O preço da cota faz sentido ou está muito caro? É isso que muita gente se pergunta. Você aí também se pergunta, né? Muitas vezes. E o raciocínio, gente, é o seguinte: o que os investidores fazem muitas vezes? Eles fazem uma comparação do Tesouro IPCA+, né? A gente sabe que Tesouro é ali um título, só para entender, tá, turma? Tesouro IPCA+. Tesouro Direto é um programa do governo federal, tá? E dentro desse programa, a gente tem um tesouro que a gente fala que é o tesouro IPCA, é o tesouro que tem uma taxa pré-fixada mais o valor da inflação, que aí é variável, mas te protege da inflação. E aí, pessoal, o raciocínio é o seguinte: os fundos imobiliários, eles investem em imóveis, né? Como a gente falou, muitos. E os contratos de aluguel normalmente são corrigidos pela inflação. Então, isso já é muito bom. Por isso, pessoal, no longo prazo, os investidores, né, eles vão olhar o quê? Os FIIs como um investimento, que podem gerar algo parecido com inflação, que é corrigida, mais uma renda adicional, que são os aluguéis, né, os dividendos mensais, e mais a valorização dos imóveis, porque hoje um imóvel vale tanto, e aí no ano que vem ele já não vale aquilo, ele vale mais. Ou seja, eles fazem essa conta, e aí o investidor fala, opa, se um título do Tesouro está pagando IPCA mais 7% ao ano, ele fala, mas vale a pena investir no fundo imobiliário para ganhar praticamente o mesmo retorno? Às vezes, não vale, tá, turma? Mas aí, a gente sabe, a gente aqui é sincero, os fundos imobiliários, eles são parte ali da renda variável. Então, eles têm mais riscos, né? Embora muito menos que ações, a maioria dos iniciantes começam a ir para fundos imobiliários, né? E aí eles falam, poxa, para mim não faz sentido. Só que a gente sabe que tem às vezes inadimplência, vacância, a gente traz aqui também pontos para avaliar, né, de risco.
Então, turma, essa comparação aqui a gente trouxe não é uma regra absoluta, tá? Porque depende muito do tipo de investidor. Às vezes eu sou mais conservadora, às vezes eu não, eu gosto mais de fundo imobiliário, né? Tenho um caixa, eu prefiro fundo imobiliário. Mas pode ajudar o investidor a ter essa noção, se vale ou não, né? E aí também, pessoal, muitas vezes para fundo de papel, a gente vê o PVP no 1. Quando está no 1, o preço está justo. Se tiver abaixo de 1, a gente sabe que aquele fundo está barato. Isso para fundo de papel, tá bom, turma? Fique claro aqui para vocês. Então, turma, qual que é a conclusão? Começou, vai no fundo arroz e feijão, turma. Não tenta, sabe, inventar moda. Ah, mas eu quero ter 20 fundos imobiliários. Calma, meu amor, você vai chegar às vezes lá. Mas às vezes mais vale você ter 6, 2 ali, né, de cada tipo, e tá indo muito bem na sua carteira e você consegue acompanhar. Então não cai nessa armadilha, não cai nessas armadilhas. O arroz com feijão funciona muito bem. Esses fundos imobiliários, eles cumprem um papel importante dentro de uma carteira, tá bom? Então fica aqui essa lição de casa para você que tá aí, às vezes cai numa armadilha. Poxa, Carol, faz sentido, eu caí numa armadilha, né? Eu fui só ver dividendo. Não faz isso. Foge dessa armadilha, corre dessas armadilhas, tá bom? Eu vou estar sempre aqui para te ajudar, para sempre poder te corrigir quando você fizer algo que de repente está errado. Tá bom, turma? Um grande beijo para você que está aqui, que acompanha o canal. Eu sempre falo, voa Brasil, quem investe futuro agradece. E o principal, né, turma? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.